Imagine acordar numa segunda-feira sem despertador, com o som do vento batendo suavemente na janela e o sol entrando pela fresta da cortina. Você se espreguiça, sem pressa, sem aquele nó no estômago que sempre aparecia antes de mais um dia de trabalho. Enquanto toma seu café, o celular vibra com uma notificação. Caiu mais um depósito na sua conta. Você não trabalhou por ele naquela manhã. Na verdade, não trabalhou ontem também. Isso é renda passiva. Ou, pelo menos, é o que vendem por aí. Mas e se eu te dissesse que essa imagem, embora possível, é apenas uma parte da história? E que o que quase ninguém te conta é que, para chegar nesse ponto, há um caminho longo, muitas vezes invisível, cheio de escolhas difíceis e trabalho consistente. Hoje eu quero te mostrar a verdade por trás da renda passiva. Sem fantasia, sem promessas vazias. Só o que realmente funciona. A ideia de viver de renda passiva virou um mantra da liberdade financeira. Faça dinheiro enquanto dorme. Deixe o dinheiro trabalhar por você. São frases lindas, mas incompletas. A realidade é que nenhuma renda é completamente passiva no início. Toda fonte de renda passiva nasce de uma ação muito ativa e, quase sempre, exige dedicação, tempo e inteligência estratégica. Vamos começar com o básico. O que é renda passiva? É o dinheiro que você continua recebendo regularmente, mesmo depois de ter feito o trabalho inicial ou o investimento. Pode vir de aluguéis, dividendos, direitos autorais, programas de afiliados, entre outros. Acontece que muita gente vê isso como uma fórmula mágica, um botão invisível que, quando você aperta, começa a despejar dinheiro todo mês. Mas se fosse assim tão simples, por que será que a maioria das pessoas continua trocando horas por dinheiro todos os dias? O problema está na forma como essa história é contada. Quando você ouve alguém dizendo que vive de renda passiva, raramente vê os bastidores. Ninguém fala dos anos construindo patrimônio, das noites em claro estudando investimentos, dos riscos tomados, das decisões erradas, das economias feitas com sacrifício. Quer ver um exemplo? Vamos falar de viver de dividendos. Essa é uma das formas mais conhecidas de renda passiva. Suponha que você queira receber R$5.000 por mês em dividendos. Isso dá R$60.000 por ano. Se considerarmos uma carteira que paga, em média, 6% ao ano em dividendos, você precisaria ter um patrimônio investido de aproximadamente R$1 milhão. Agora me diz, quanto tempo leva para construir esse milhão? É possível? Sim, mas leva tempo, disciplina e um plano sólido. Isso não quer dizer que você deve desistir. Pelo contrário, a verdade liberta. Quando você entende os reais desafios, começa a jogar o jogo com mais preparo e menos frustração. E a boa notícia é, existem muitos caminhos para a renda passiva, mas todos eles exigem o mesmo ingrediente no começo, ação intencional. Vamos explorar alguns desses caminhos juntos. E mais do que isso, vamos entender os bastidores que ninguém te conta. Começando com investimentos financeiros, ações, fundos imobiliários, renda fixa com juros compostos. Tudo isso pode gerar uma bela renda passiva ao longo do tempo. Mas eles só funcionam se você tiver uma boa estratégia e paciência. O mercado oscila. Os dividendos variam. O seu emocional será testado. Muita gente desiste no primeiro tombo, porque entrou com expectativa de retorno imediato. Depois temos os imóveis para aluguel. Clássico. Você compra um apartamento e aluga, certo? Só que entre a compra e o aluguel tem imposto, escritura, reforma, vacância, inquilino inadimplente. Tem o telefone tocando no domingo com um cano estourado. É passivo? Sim, depois de um tempo. Mas exige gestão. Agora pense nos infoprodutos. Criar um curso online, escrever um e-book. Uma excelente forma de renda passiva digital. Mas, de novo, você precisa criar o conteúdo, construir autoridade, divulgar, atualizar. A venda pode acontecer enquanto você dorme, mas a construção acontece enquanto você rala. E talvez você esteja pensando, então não vale a pena. Muito pelo contrário, vale demais. Só que você precisa encarar a verdade. Renda passiva é a consequência de escolhas inteligentes, feitas de forma consistente ao longo do tempo. Conheça o Lucas. Ele começou a estudar investimentos aos 22 anos. No início, aplicava R$300 por mês, o que parecia pouco, mas ele se comprometeu a aumentar esse valor a cada ano. Aos 30, já investia R$2.000 por mês e tinha montado uma carteira diversificada em ações e fundos imobiliários. Hoje, aos 35, Lucas recebe cerca de R$3.200 em dividendos mensais. Ainda não vive totalmente disso, mas está cada vez mais próximo. E o mais importante, ele criou uma base sólida sem depender de promessas de enriquecimento rápido. O segredo está no processo. E esse processo começa com a renda ativa. Antes de pensar em viver de renda passiva,
Você precisa gerar excedente de capital, ou seja, ganhar mais do que gasta e investir a diferença com inteligência. Não existe atalho para a liberdade financeira. Existe consistência. Existe estratégia. Existe a decisão de sair da superfície e mergulhar de verdade nesse universo. Vamos falar de mentalidade agora. A maioria das pessoas está presa num ciclo de imediatismo. Elas querem retorno rápido, solução mágica, resultados sem esforço. Mas a riqueza real é construída como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros. Se você quer construir renda passiva, precisa pensar como um arquiteto. Cada tijolo é um investimento feito. Cada alicerce é um conhecimento adquirido. Cada parede levantada é um hábito financeiro sólido construído. E, no final, o que você tem é uma casa que se sustenta sozinha. E aqui vai um plano simples e prático para começar ainda hoje. Primeiro, organize suas finanças. Saiba exatamente quanto você ganha, gasta e pode investir. Segundo, eduque-se. Leia livros, siga fontes confiáveis, faça cursos básicos de finanças. Terceiro, invista regularmente, mesmo que sejam R$ 100 por mês. Comece. Quarto, crie ativos. Pode ser um canal de YouTube, um e-book, uma loja virtual. Quinto, reinvista os lucros. Reinvestir é o motor da multiplicação. Sexto, evite dívidas ruins. Elas são o maior inimigo da sua liberdade. Você não precisa ser um gênio das finanças para começar. Você só precisa dar o primeiro passo com consciência e continuar caminhando. Um passo por dia, um hábito por vez, uma escolha melhor a cada semana. E o mais poderoso é que, quando você começa a colher os primeiros frutos, mesmo que pequenos, sua mente muda. Você percebe que é possível, que não precisa depender de um salário fixo para sempre, que existe um mundo onde o dinheiro trabalha por você, porque você trabalhou antes por ele. Agora me responda, onde você quer estar daqui a 10 anos? Correndo atrás de contas ou recebendo notificações de renda pingando na conta enquanto vive uma vida com mais tempo, liberdade e propósito? A escolha é sua, mas ela começa hoje, não amanhã, não depois que sobrar dinheiro. Hoje, você não precisa esperar estar pronto para começar. É começando que você se prepara. O conhecimento é importante, mas a ação é transformadora. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para mudar sua realidade financeira. Porque você já entendeu que não existe mágica, existe método, e que a liberdade financeira não é uma promessa vazia, é um projeto possível, acessível, e que começa com um simples compromisso, o de não parar até conquistar. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário contando qual é sua meta de renda passiva. E, claro, inscreva-se no canal para continuar aprendendo, crescendo e construindo seu patrimônio com consciência. Porque a verdade é, você não precisa ser rico para começar, mas precisa começar para um dia ser livre. E a jornada começa agora.